Você vai abrir a Bíblia comigo lá em Atos, capítulo 20, versículo 28 de Atos 20. E a palavra de Deus diz assim, eu queria que você pudesse ler comigo, tá? O versículo de número 28. E leiamos todos juntos? Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Oremos. Pai de amor, obrigado, Deus, por esse momento, pela tua palavra. Pedimos ao Senhor que esteja nos abençoando nesse momento, ó Pai, com entendimento. Abre o nosso coração, Deus, também para aceitar as verdades do Senhor sobre a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o verso que nós lemos aqui faz parte de um momento importante na vida de uma igreja, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso já é uma igreja edificada, já é uma igreja formada. Ali eles estão agora no capítulo 20, reunindo-se com Paulo numa cidade chamada Mileto. Na verdade, Paulo foi muito prejudicado por aquelas pessoas que moravam ali em Éfeso, teve que sair dali fugido do seu ministério. E ele então não resolve simplesmente convidar os presbíteros e não passar na cidade, para que desse ali algumas orientações a esses presbíteros, a esses líderes da igreja, em relação ao futuro da igreja e também em relação à sua situação, que agora Deus o estava levando para um novo período na sua vida. E assim é a vida do servo de Deus, né? Paulo é aquele que passa para lá e para cá, vem aqui e ali, escreve para um, escreve para outro, sempre orientando, mas sempre chamando a atenção que a sua vida está nas mãos do Senhor. E agora chegou o momento, aprove a ele, Deus convidá-lo para se tornar um mártir do Senhor. E ele sabe então que é o último momento que ele vai ter ali com aquela igreja de orientá-los. E Paulo está caminhando para o restante final do seu ministério. E refletindo sobre isso, irmãos, nós observamos aqui que Paulo chama justamente a liderança da igreja para trazer para essa liderança da igreja alguns conselhos. E o exercício aqui do oficialato, como nós observamos, irmãos, Paulo vai declarar para Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, que excelente obra almeja aqueles que buscam, aqueles que aspiram ao episcopado. Ele também vai dizer no versículo 13 do mesmo capítulo que alcançam para si mesmos justas preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus, aqueles que servem ao Senhor. Nós observamos aqui claramente que Paulo vai orientar aqueles que deveriam orientar também essa liderança, formar essa liderança. E sabemos pelos relatos que Paulo traz para a gente, tanto em Tito como também em Timóteo, de que esses homens eram os responsáveis por formar esses conselhos, essas juntas diaconais nas igrejas a qual Paulo passava e erguia, né? E ali também nós observamos que tanto a igreja quanto os seus oficiais precisam ter consciência, irmãos, do que é esse ofício sagrado. Entender que há aqui um momento importante na vida da igreja e não olhar esse momento como algo casual, como algo de mera relevância, assim, de coisa pequena. Não, só vai ser um irmão que vai servir, como tem um irmão que louva, como tem um irmão lá que limpa o chão, como tem um irmão que toca, como tem um irmão que olha o som. Não, irmãos, esse momento é importante porque nós cremos que Deus, de certa forma, reveste esses homens com autoridade, reveste esses homens também com sabedoria, reveste esses homens também com o teu Santo Espírito, e assim eles são capacitados. E o texto, então, nos convida a refletir sobre a importância desse ofício, a importância, irmãos, de levantarmos aqui essa liderança, movidos, lógico, pelo Espírito Santo, não por nós, né? É Deus que chama, é Deus que também capacita, e é Deus também que condiciona vocês para servir a Deus nessa igreja. Nós não sabemos por quanto tempo, nós sabemos que, como eu já disse para vocês, que o ofício ele é perpétuo, mas não o seu exercício. Pode ser que vocês fiquem aqui anos à frente dessa igreja, mas pode ser que não, né? Pode ser que seja um período pequeno, mas seja quanto for que o Senhor assim os quiser usar, que seja de algo de muita relevância e importância na vida de vocês, mas também na vida da igreja. Então, eu queria chamar a atenção para você hoje, principalmente os nossos presbíteros, sobre a importância do oficialato. Esse verso ele nos vai chamar a atenção justamente porque é tão importante esse ofício e porque vocês têm que ter essa consciência hoje, quando vão fazer esse compromisso
com o Senhor, de servir a igreja do Todo-Poderoso. Irmão, primeiro momento, deixa eu chamar a atenção para você que a importância do oficialato se dá por sua necessidade. Paulo deixa bem claro aqui para a gente que tem necessidade de homens especializados para guardar o seu rebanho. Ali o versículo começa dizendo o seguinte para a gente: olha, o versículo diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu. Embora nós saibamos e fizemos aqui, né, irmãos, eleição, né? Ou seja, a igreja escolheu aqueles que os irmãos entenderam que eram competentes para exercer o ministério, mas nós entendemos também que houve antes uma constituição, como texto, um chamado e uma vocação vida do Senhor para exercer esse oficialato, irmãos. Então, aqui nós entendemos que há sim o desejo que Paulo tem de que esses irmãos entendam a importância desse oficialato e entendam que há uma necessidade na igreja agora que precisa ser suprida por esses homens. E a realidade é, irmãos, os apóstolos já estão morrendo. Alguns deles já partiram. Então, a palavra de Deus deixou bem claro para a gente, quando lá no capítulo 6 de Atos, foi constituídos os diáconos. Perdão, no capítulo 2 de Atos, quando foram reeleito Matias, né, ali foi reeleito Matias para que ficasse o número 12 completo, como nós sabemos que é um número relevante ali dentro do povo de Deus, havia 12 apóstolos, então, Pedro se levanta e proclama ali então que haveria uma eleição do apóstolo, depois a gente não vê mais eleição de apóstolo, e nós vemos então surgindo dentro da igreja aos poucos os presbíteros. Palavra que você também vai encontrar como bispos, né? Ou então, você vai ver aqui pastor, né? Mas na verdade, quando olhamos na raiz grega, é a mesma palavra, presbíteros, sendo traduzida em alguns trechos de forma diferente para que nós entendamos uma função diferente, mas são as mesmas pessoas. E a palavra grega aqui, irmãos, que foi traduzida aqui na nossa versão, no primeiro versículo aí que lemos, no início dele, para atender, no grego é "processio", ela tem, irmãos, aqui 2 significados que interessantes, e eu gostaria de linká-los às 2 necessidades que havia dentro da igreja aqui, que esses homens agora precisam cumprir. A primeira necessidade que nós vemos aqui, irmãos, resume bem aquilo que essa palavra significa. A palavra tem o significado de mudar a mente de. Interessante. Atender também, tem a ideia de mudar a mentalidade. E eu queria chamar a atenção para você que a primeira coisa que ele diz que você, como obreiro de Deus, precisa se preocupar, como oficial dessa igreja, é que você precisa estar pronto, preparado. A ideia aqui é que vocês precisam mudar a sua mente, mudar a forma como vocês veem a vida de vocês a partir de agora, para que entendam também que esse ministério é algo diferente, vocês precisam se posicionar. Vocês precisam se erguer como autoridade dentro da igreja, não com arrogância, não, irmãos, de forma sórdida, não por ganância, como Paulo e Pedro vai ensinar que isso não é do Senhor, mas, irmãos, para que a igreja tenha confiança na autoridade que foi investida em vocês. Talvez o que a igreja gostaria de dizer para vocês hoje nem está aqui, mas estaria lá em Josué. Sejam fortes e corajosos. Sejam fortes e corajosos. Eu gosto de lembrar desse texto, irmãos, eu fico imaginando, Pedro, né. Pedro, lembra quando Jesus chega para Pedro e fala assim: "Pedro, tu me amas?" "Ó Senhor, claro que eu te amo. Então cuida do meu povo." "Pedro, tu me amas?" "Senhor, eu te amo." Na terceira vez: "Pedro, tu me amas?" "O senhor sabe que eu te amo." E se você for lá no capítulo 1 de Josué, você vai ver, Deus chega para ele: "Ser forte e corajoso, Josué. Ser forte e corajoso, Josué. Ser forte e corajoso, Josué." Depois quando chega para o povo fala: "Então vou te seguir, mas seja forte e corajoso. Seja forte. Assim como fomos com Moisés, seremos contigo." E a disposição daqueles homens, então, era de servir alguém que eles viam ali revestido de autoridade. Revestido de autoridade do Senhor. Mas também, para que nós possamos, irmãos,
ter então essa mudança de mentalidade, nós precisamos nos preocupar conosco. O cuidado pessoal é importante. Quando ele chama a atender por vós, é porque se você não está bem, você não cuida de ninguém. Você não cuida de ninguém. Você precisa estar apto para cuidar de alguém. Não tem como um doente cuidar de outro. Não tem como, irmãos, nós andarmos mancando e queremos carregar alguém. Nós não temos como, irmãos, exercer um ministério como esse, se nós não estamos com a nossa mentalidade transformada. Principalmente, eu queria chamar a atenção para vocês: mentalidade. Agora vocês são oficiais da igreja. E devem pensar como oficiais, devem falar como oficiais, devem se portar como oficiais. Brinquei até com a Jaqueline hoje lá. Eu olhei na cozinha, falei assim: cadê o. Brinquei com a Jaqueline: cadê o Ricardo? Ricardo tá lá na cozinha. Eu olhei assim. Eu gosto das camisas dele, tá, irmão? Ele usa as camisas bacanas do Mario Bros. Eu gosto das camisas dele. Bacana. Eu olhei assim: que é isso, gente? Ricardo de terno. Dizer que ficou mais chique do que no casamento dele. E louvado seja Deus, né, Jaqueline, que é por causa de Deus, não é por causa de outra pessoa, né, louvado seja Deus. Glória a Deus. Então para o Senhor vale, não vale? Amém. Então, irmãos, nós observamos essa relação é importante, nós precisamos parecer, nós precisamos falar como, nós precisamos ser, irmãos. E vocês precisam tomar essa postura. Agora vocês vão experimentar um pouquinho que o pastor passa, né, porque para mim, em qualquer lugar, mas para vocês agora, onde vocês estiverem, é o presbítero, é o pastor. É o presbítero, é o pastor. 10 horas da noite, 3 horas da manhã, ligou, precisa de ajuda, é o presbítero. Atende, é o presbítero. Então nós agora precisamos entender que há algo diferente sobre nós, sim. Ah, irmãos, todo momento onde agora nós precisamos mudar a forma de pensar. Paulo já tinha dito para Timóteo: tenha cuidado de ti mesmo. Tenha cuidado de ti mesmo. Mas também a palavra atender tem um outro significado. Ela também, irmãos, pode ser traduzida por prover para cuidar. Então vocês também precisam ter a mente renovada para poder cuidar desse povo. Quando ele chama atenção para atender por vós e pelo rebanho de Deus, é porque esse rebanho precisa ser cuidado. E ele precisa ser cuidado por quem? Por vocês. E esse cuidado, irmãos, aqui é bem claro porque é uma necessidade que Paulo já está identificando e que provavelmente Paulo era responsável por esse feitio. Era Paulo que defendia a igreja nas suas questões. Era Paulo que evitava, como ele mesmo vai falar, se nós formos ler aqui o contexto do versículo 28, nós vamos ver que Paulo vai alertar: olha, quando eu for embora, vai surgir lobos, devoradores no meio de vocês, querendo levar e acabar com o rebanho, mas agora quem cuida é vocês. Cuida é vocês. Querido, se a igreja. Eu tinha um pastor, faleceu. Tinha um pastor chamado Valdivino. Para falar que agora ele morreu, né? Pastor Valdivino, morreu. Pastor Valdivino, ele era o homem das frases, ele gostava de falar frases. Ele falava sempre isso: "O evangelho pode morrer, mas que não morra na sua mão". Essa igreja, irmão, pode um dia morrer, mas que não seja na sua mão. Não seja na sua mão. Não seja na sua mão. Deus possa suportar as mãos de vocês, possa erguê-los como homens diferenciados na vida dessa igreja. Sabe o que que é o ideal, irmãos? Vocês agora, principalmente os presbíteros diáconos aí, que daqui nós estamos aqui com eu falo a verdade, nós estamos aqui com quantos anos? 40, hein? 40? 40, acertei. Nunca sou de acerto, acertei. 40 anos, imagina, irmãos, o que que é daqui 30, 40 anos, quando, sei lá, a igreja aqui está crescendo, cresceu, construiu um novo templo, um salão. Irmãos, vamos pôr o nome em homenagem a alguém da história da vida dessa igreja? Gente, teve um presbítero aqui, olha, como esse homem marcou a vida da igreja. Que bênção. Vamos dar o nome desse salão aqui para esse homem? Memória, irmãos. Feitos lembrados pela boa dádiva que vocês entregaram nessa casa. Feitos lembrados pelo bom serviço prestado diante do Senhor.
E isso é, sim, irmãos, algo que nós precisamos aspirar. Aspirar, irmãos, deixar legado na vida da igreja, aspirar, deixar aqui a nossa contribuição na obra. Nós não somos eternos, irmãos, mas testemunho, ele rompe a nossa vida. Até hoje nós falamos dos grandes homens da história. Nós estamos aqui lendo o texto de um homem que andou sobre essa terra há mais de 2000 anos. Estamos aqui anunciando os seus ensinos há mais de 2000 anos. E assim cremos que Deus usou ele há mais de 2000 anos e que você também possa ser diferente e possa fazer diferença na vida dessa igreja, mesmo que seja aqui por algum tempo, mesmo que seja em poucas vidas, mas essas vidas vão lembrar de você como uma pessoa marcante na vida da história dessa igreja. Então é importante sim que você zele. A vocação vem de Deus. E quanto a isso, nós não temos dúvida. Irmãos, o artigo 28 da nossa Constituição diz que a admissão a qualquer ofício depende da vocação do Espírito Santo, reconhecida pela aprovação do povo de Deus. E vocês estão aqui porque nós cremos que houve uma vocação de Deus, uma aprovação da igreja, e que também aqui vocês precisam entender que a única coisa que vocês precisam está aqui: vocação. Vocação. E tem dias na sua vida que você vai olhar e vai falar assim: Senhor, o que que eu faço? O que que eu faço? Quantos anos? 20 anos, né, ô Tonico? 20 e muitos, né? 20 e muitos. Tem os outros irmãos, o Clóvis e também o Elias. Pergunta para esses homens, irmãos. Vai na casa desses homens tomar um cafezinho e pergunta quantas vezes na vida deles que eles não sabiam o que fazer e tiveram que buscar em Deus. Tiveram que olhar para o Senhor. Mas o Espírito Santo, em algum momento, assim, os agraciou com aquilo que deveria ser a vontade de Deus em sua vida. E esse é o nosso desejo, que vocês sejam instrumentos, instrumentos do Senhor na vida dessa igreja. O Espírito Santo é quem vocaciona, designa, capacita o indivíduo para o exercício do ofício para o qual ele foi escolhido. Mas também, irmãos, deixa eu chamar a atenção para você, além dessa importância, porque há uma necessidade, mas também é a importância do oficialato se dá pelo dono da igreja. Olha o que o texto vai chamar a atenção para a gente, quando ele continua dizendo, versículo 28, quando ele continua dizendo assim para a gente, ele diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho de Deus, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu para pastoreardes a igreja de Deus. A igreja é de Deus. Então, o dono é ele, irmãos, e o dono é ele, e o fato dele ser dono é uma responsabilidade muito grande para nós, porque nós não podemos fazer o que queremos com esse povo. Nós não podemos tratá-los com desdém, não podemos maltratá-los, nós precisamos corrigi-los, admoestá-los, precisamos protegê-los quando for necessário, nós precisamos também alertá-los das dificuldades e precisamos incentivá-los e precisamos às vezes correr atrás deles, porque às vezes vão querer sair, e nós precisamos também entender que muitas vezes é preciso dar um sermãozinho neles. Às vezes também é preciso fazer um carinho. Às vezes a gente vai rir com eles, às vezes a gente vai precisar chorar com eles. Esse é o trabalho do pastorado. E vocês são hoje assim, são chamados também para ajudar nessa convivência, nesse cuidado com esse povo. Irmãos, eu já passei cada coisa. Só para você ter ideia, irmãos, teve um dia, eu acordei de manhã, fui para um velório, de tarde eu fui para o outro, 6 horas eu estava fazendo casamento. No mesmo dia, estava chorando com uma família, chorando com a outra, depois fui festejar e alegrar com o outro. Você entende que eu não podia rir no velório e nem chorar no casamento? Alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Isso não é frieza, irmãos. Isso não é frieza. Eu chorei com aqueles irmãos, mas me alegrei pela vitória, pela família que estava sendo constituída com os outros irmãos. Vocês vão passar por coisas assim, uma coisa muito alegre, não é não? Às vezes ver o irmão crescendo em fé, como eu falei com os irmãos, que bênção ver o Ricardo aqui, irmãos.
Às vezes você vê uma pessoa, assim, crescendo em fé, e vocês orem por ele, para que ele não caia, mas prossiga forte, firme. Mas às vezes a gente vai ter que tratar com algumas situações, né, Davis, parte do nosso coração, assim: "Meu Deus", e a gente não consegue fazer nada. A gente fica perdido, "Meu Deus, e agora?". Tá acabando com a vida, a gente vê que tá caindo no buraco e às vezes não quer. Esse é o pastorado, essas são as lutas, essas são as dificuldades. Então, irmãos, cuide bem, sabe, porque Zacarias 9, versículo 8, ali o Senhor fala que quem toca nos seus, toca é como se tocasse na menina dos seus olhos, né, de tão importante e valoroso que é esse povo para Deus. Mas nós precisamos também nos alertar, irmãos, que esse povo é tão importante, que Deus chamou atenção para a gente, que essas ovelhas, esse rebanho, como ele mesmo diz, ele será atacado. Versículo 29 aí de Atos, ele diz: "Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho". Então você agora tem também que não só, irmãos, chorar, alegrar, mas precisa proteger esse rebanho, porque esse rebanho vai ser atacado fortemente. E o versículo 30 ele ainda vai dizer o seguinte: "E que dentro de vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos para trás", ou seja, você precisa estar de olho aberto, porque às vezes isso acontece dentro da igreja, então até ataque de fora, ataque de dentro, né, e você ainda precisa levar esse povo aí para os pastos, né, irmãos, né, ovelha precisa de pastos. Então é isso que você precisa ter. E você acha que isso é fácil, querido? Você acha que isso é fácil? Queridos aí os irmãos, põe um videozinho que eu queria deixar aqui para esses irmãos ver como é bom pastorear, por favor. Ó, esse é o pastor, irmãos. Ó, olha que bênção. Esse é o pastorado, ó. Calma, irmãos, ele não acabou. Calma. Ah lá, coitado do pastor. Ó, pastor, levanta. Levanta, presbítero, levanta. É isso aí, irmãos. O rebanho correu. O que que vai ter que fazer ali? Correr atrás do rebanho, tá? Não ache que é status, tá? É mais compromisso e responsabilidade do que vocês podem imaginar. É, é. E às vezes, irmãos, nós vamos ver homens como, por exemplo, o próprio Paulo, depois de dar a vida, por exemplo, pela igreja de Corinto, depois ter que escrever uma carta desse tamanho para a igreja, para tentar justificar, tentar chamar atenção e lembrar todo o sacrifício que ele fez por eles, né? E o próprio Paulo vai chamar a atenção, vai falar o seguinte: olha, eu me gastei por vocês e ainda vou continuar me gastando por vocês, e a igreja nem reconheceu o trabalho que o Paulo fez. É desse jeito. Mas você precisa fazer isso com amor, porque a recompensa vem de quem? De quem? De quem? Não espere de homens, espere do Senhor. Então, irmãos, Timóteo, Paulo fala o seguinte: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na pureza e na fé. Então ele chama a atenção que você precisa ser o padrão da igreja. Além disso, você precisa entender que a igreja precisa olhar para você e ver um testemunho. Também ele diz para Tito: torna-te Torna-te pessoalmente padrão de boas obras, para que a igreja saiba como se portar. Os líderes precisam assim se portar. Irmãos, a nossa Constituição, no artigo 55, ele diz que o presbítero e o diácono devem ser assíduos e pontuais no cumprimento de seus deveres, irrepreensíveis na moral, sãos na fé, prudentes no agir, discretos no falar e exemplo de santidade de vida. Esse é o exemplo que a igreja espera. Mas em terceiro momento, a importância do oficialato se dá também pelo sacrifício de Cristo. Hum, Perdão, a parte final do verso, irmãos, diz o seguinte, olha, versículo 28, a parte final: "A qual ele comprou com seu próprio sangue". Deixa eu lhe contar, irmãos, o que aconteceu comigo certa vez. Dividir com os nossos irmãos presbíteros. Certa vez, irmãos, eu estava no seminário, na verdade é o primeiro ano do meu período no seminário, e eu passei muita dificuldade no seminário, de me manter lá realmente. Precisava de uma igreja para congregar.
E aí um seminarista que era da minha sala, né, ali, ele tinha arrumado um lugar para ele trabalhar, uma igreja, e lá tinha também já um outro seminarista, já era mais antigo lá no seminário, e eu fui para lá, ele falou o seguinte: "Ó, você vem para cá, a única coisa que eu posso te ajudar é a passagem de ida e volta". E aí, irmãos, eu falei, combinei com ele, beleza, fui uma vez, 2, irmãos, e depois eu fiquei meio constrangido com aquela situação, parei de ir. E aí um dia esse outro seminarista me ligou e falou: "Você não vai vir hoje não?" Falei: "Hoje, cara, tá difícil aqui e tal". E aí, irmãos, depois que eu desliguei o telefone, eu falei assim: "Senhor, o que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo?" Irmãos, eu morava na casa de uns tios meus, né, eu corri lá pro quarto, enfiei a cabeça no travesseiro, pedi perdão a Deus, falei: "Senhor, como é que eu vou? Estou aqui para me formar pastor, para pastorear a igreja do Senhor. Eu não amo o seu povo, eu tô aqui para servir lá, fiz um compromisso de estar lá, eu tô aqui em casa". Irmãos, e aquilo mexeu comigo. Eu falei assim: "Senhor, dá-me amor pelas ovelhas do Senhor, pelo rebanho de Deus". Irmãos, e daquele dia em diante, meu pensamento em relação à igreja mudou. E vocês também precisam olhar esse compromisso com seriedade. A partir daquele momento, irmãos, não tinha nada, nem dia de prova, nada que qualquer dificuldade que me pedir de ir na igreja. E eu entendi, Deus falou comigo, me incomodou através do Espírito Santo de Deus, que se eu não me esmerar para que a igreja possa ser suprida, não tem por que eu me preparar para nada. Vocês também precisam entender que agora é momento de dedicação e também que é preciso ter noção, irmãos, do que foi feito por Cristo. E eu entendo que toda vez que você não cumpre bem aquilo que você foi chamado para fazer, você está simplesmente desqualificando o sacrifício que Cristo fez. Aqui, depois de algum tempo, eu fui descobrir, eu achava que era a congregação que me dava a passagem, sabe. Eu achava que era a congregação, mas na verdade era o seminarista que estava tirando do próprio bolso, e o outro seminarista me falou que aquilo estava fazendo falta na vida dele, mas que ele ia continuar me dando o dinheiro da passagem. Irmãos, eu parei para pensar, falei assim: "Gente, quanto desdém de algo que é feito em meu favor. Imagina o que Cristo fez pela igreja quando eu não cumpro o meu ministério, aquilo a qual eu fui chamado". É a mesma coisa eu estar fazendo aquilo com o maior menosprezo que puder no meu coração, porque pessoas estão, às vezes, se sacrificando, e o Cristo Todo-Poderoso sacrificou pela igreja para que nós pudéssemos aqui, irmãos, validar aquilo que foi feito por nós. Em Jeremias capítulo 3 versículo 15 diz: "Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e inteligência". E nós então cremos que Deus está levantando vocês e Deus vai dotá-los de conhecimento e inteligência para pastorear esse rebanho, para abençoar a vida desse povo. E a pergunta que, irmãos, a fazer é: vocês são homens segundo o coração de quem? De Deus. Então vocês entendem o tamanho do sacrifício feito Cristo na cruz por vocês? Vocês compreendem que devem pastorear essa igreja não segundo os seus conselhos, mas segundo os conselhos da palavra de Deus? Irmãos, tanto a palavra de Deus quanto a nossa Constituição, ela apresenta os oficiais da igreja como ministros de Deus, incumbidos de promover bem-estar e o progresso espiritual da igreja. E eles são, então, estabelecidos como ministros para exercerem o pastoreio da igreja de Deus, a qual ele comprou com o precioso sangue. Servir a Deus como ofício da igreja, irmãos, então, é um privilégio honroso que precisa ser visto assim e deve ser reconhecido e valorizado por toda a igreja. Vocês, igreja, precisam valorizar o que esses homens forem fazer na casa de Deus. Irmãos, é muito triste quando o povo não entende o que faz. O povo não compreende. O povo que eu digo é a igreja. A igreja escolhe uma liderança. Aí a igreja ora pela liderança. Quando a liderança toma decisões, a igreja questiona a liderança. Mas espera aí, você escolheu, você orou e pediu assim: "Senhor, usa, fala através do irmão, abençoa".
conselho, que toma as decisões, a pessoa junta. Aí daqui a pouco você tá assim: "Ah não, ah não". Poxa, você não está acreditando que o Espírito Santo está sobre a vida desses homens? Não? Você orou, pediu a Deus, irmãos, vamos acreditar que o Senhor vai usá-los com poder. Vamos acreditar que o Senhor vai usá-los com unção, que Deus vai levantá-los aqui também com sabedoria, graça e inteligência, que eles vão ser bênção na vida da igreja. Vamos apoiá-los nas decisões. Enquanto a palavra de Deus diz, enquanto eles andarem de acordo com a palavra de Deus, eles merecem sim e devem ter o nosso respeito, irmãos, e o nosso apoio nas decisões, porque não são tempos fáceis que nós vivemos, irmãos. Não são tempos, irmãos, onde a igreja não é atacada, não é verdade? Não são tempos, irmãos, onde não há assédio em relação à igreja em todos os sentidos. Não, claro, irmãos, você precisa crer na vida desses irmãos e orar por eles, e até mesmo se precisar, converse com esses irmãos, chame-os no canto. Chame-os no canto, converse com eles, expliquem a eles algumas situações que às vezes possam incomodar os irmãos. Eles estão aqui para isso. Irmãos, eu falo de coração, louvado seja Deus, irmãos. Louvado seja Deus. Nunca, eh, das vezes que eu tive que falar com os meus presbíteros aqui, nunca atenderam mal, nunca, nenhum deles. Toda vez que eu cheguei, eu falei: "Olha, isso aqui, isso aqui, isso aqui", sempre com humildade, reconhecendo, entendendo e aceitando, e às vezes dando até a opinião, né, mas entendendo que aquilo era importante, e assim é a obra de Deus. Então, para aqueles que, irmãos, desenvolvem um proeminente ofício, nós entendemos aquilo que Pedro vai falar no capítulo 5 versículo 4: "Ora, logo que o Supremo passou a se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória". E agora eu queria fazer um momento aqui, um adendo. Eu queria pedir às esposas dos nossos digníssimos que colocassem de pé. As digníssimas, por favor. Deixa outros ficar de fora. Ah, a Bíblia fala de vocês também. Você sabe, né, Raquel? Aí, a Bíblia também fala para vocês. E eu preciso que vocês entendam uma coisa. Queridas irmãs, em 1 Timóteo 3 versículo 11, a Bíblia diz: "Da mesma sorte quanto a mulher", está falando da mulher desses homens, "quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes", tá, irmãos? Tempero, né? Tempero quer dizer nem para lá, nem para cá, tá? No ponto, tá? Não é quiabo, mas no ponto. Quiabo salgado ou sem sal deve ser ruim, não imagino eu, né? Mas, irmãos, e ele chama atenção, fiéis em tudo, fiéis em tudo. E eu queria dizer para vocês, minhas irmãs, com sinceridade do coração, que é tão importante a vida de vocês na vida desses homens, e vocês têm sim uma parcela grande do que esses homens vão ser. Tem sim. É responsabilidade de vocês também, minhas irmãs. Tem responsabilidade suas, porque, por exemplo, vocês ficam brigando com esses homens, as orações deles não são ouvidas. E aí? Eu tô falando, eu tô chamando atenção para você entender a relação que há no matrimônio, irmãos. Tem algo de espiritual aí, vocês são importantes na vida desses homens. Então, eles vão muitas vezes, irmãos, chegar na casa de vocês abalados, vão chegar às vezes na casa de vocês entristecidos com alguma situação, ou às vezes até eufóricos, mas às vezes não podem compartilhar naquele momento com as irmãs. Mas eles precisam do apoio. Eles precisam do aconchego. Eles precisam que nesse momento vocês sejam as auxiliadoras idôneas. A Bíblia diz que as mulheres do Senhor são. E ali em Provérbios 12, versículo 4 diz: "A mulher virtuosa é a coroa do marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos". Então, queridas, sejam as mulheres que esses homens precisam. Eu sei que muitos deles, às vezes, vão precisar, puxar a orelha, vai precisar, né, mas eu sei que vocês fazem, às vezes, com amor, né, fazem quando precisar, espero que sejam poucas vezes que precisem, mas vocês também sejam suporte em casa para esses homens, né. Com certeza os nossos irmãos que estão aí na labuta já tiveram que, às vezes, procurar as esposas para ter aquele ombro, né, não precisa falar nada, só tá ali com o ombro. Que Deus abençoe a vida de vocês. Pode se sentar, queridas.
Amém. Glória a Deus, irmãos. Então eu desejo que a unção do Espírito Santo de Deus esteja sobre vocês e permaneçam sobre vocês, e que vocês sejam então investidos dessa autoridade, meus irmãos. Também todos devem viver na dependência do Espírito, para que eles possam em todo o tempo ser instrumentos do Senhor. E eu desejo também que o Espírito Santo capacite você, igreja, a acatar e a praticar as recomendações que a Bíblia nos manda. Tanto lá em Tessalonicenses, eu queria que se puder projetar esse versículo para gente, queridos. 1 Tessalonicenses 5, versículo 12 e 13. E eu queria que a igreja estivesse lendo junto, numa só voz, esse verso comigo. Leiamos, irmãos, está projetado ali. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Agora vai em Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Último verso que eu queria deixar para os irmãos e para a igreja aqui. Então nós observamos que esses homens precisam ser amados, respeitados. E aí Hebreus 13, 17 ainda diz: vamos ler? Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, com quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Amém. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Vamos pedir a Deus que esteja abençoando esse momento, querido. Então, curva a sua cabeça, falemos com Deus. Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor hoje nos abençoa com a vida desses homens, Deus. Não são, Deus, homens, ó Pai, que o Senhor chamou para contar apenas em número, Deus, mas que façam diferença. Não sejam, Deus, homens, ó Pai, que se acovardem, mas sejam fortes e corajosos. Que sejam, Deus, homens intrépidos, ó Deus, cheios da palavra do Senhor, da unção do teu Santo Espírito, ó Pai. Que sejam, Deus, pessoas que temam a Ti, Pai, sigam a Ti, sejam exemplo e testemunho. E que sejam, Deus, pessoas que exerçam com excelência, Pai, o ofício a qual eles hoje, Deus, estão prestes a receber, Deus, do Senhor, a vocação, ó Deus, a qual o Senhor chamou que se confirme, ó Deus, e no decorrer dos anos, ó Pai, esses homens possam ser reconhecidos pelos seus ministérios, ó Pai, por suas entregas, ó Deus, também, Pai, pela verdade a qual, Deus, eles têm vivido ó Deus, como um povo também, Pai, que precisa sim, Senhor, ser guiado por líderes, e que eles sejam sábios, ó Deus, no guiar do teu povo, e que esse povo, ó Pai, aqui, não só os que hoje fazem parte dessa igreja, mas aqueles, ó Deus, que nós cremos que ainda vão fazer, e provavelmente alguns até trazidos por esses, Pai, que hoje, ó Deus, se tornam liderança dessa igreja. Que eles, ó Deus, assim também os amem, cuidem, Pai, e sejam também assim reconhecidos por Ele pelo bom serviço que prestam. Nós, ó Deus, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.